Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. O farmacêutico clínico tem um papel importante no cuidado ao paciente através do acompanhamento no uso correto de seus medicamentos, visando assim uma promoção à saúde. Hoje temos mais de 200 mil farmacêuticos no Brasil, mas ainda são subutilizados tanto nas farmácias quanto nas clínicas e hospitais. Vemos o papel desse profissional muito mais amplo, não só como um guardião da indicação medicamentosa na receita médica e seus possíveis efeitos no paciente, mas também dentro das equipes multidisciplinares em ambientes médico-hospitalares. Hoje, vamos discutir os benefícios e desafios da profissão, assim como o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, que já está sendo aplicada no suporte da validação técnica das prescrições médicas, o que facilita o trabalho dos farmacêuticos e ajuda a identificar possíveis erros de forma mais rápida e precisa, com o propósito de fornecer maior segurança ao processo e garantir o melhor tratamento ao paciente. Para aprofundar essa discussão e entender melhor como os algoritmos podem auxiliar a tomada de decisão dos farmacêuticos, convidamos a farmacêutica Ana Helena Ulbricht, fundadora e diretora do NoHarm.ai. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em química. É especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fiocruz, farmacêutica do Grupo Hospitalar Conceição e diretora da NoHarm.ai. Doutora Ana Helena Ulbricht, é um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Prazer é meu, Eduardo. Obrigada pelo convite. Doutora, eu queria começar falando um pouquinho sobre os desafios que os farmacêuticos clínicos enfrentam hoje no processo de avaliação de prescrições médicas. Nós temos muitos desafios, né? Principalmente porque geralmente a gente não tem profissional suficiente, né, farmacêutico, para avaliar todas as prescrições, né? Além disso, a avaliação da prescrição não é só a prescrição, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo. E a complexidade dessa avaliação é muito grande. E a gente precisa de um auxílio, né, na tomada de decisão para avaliar de forma completa esse paciente que é complexo do ambiente hospitalar. E falando um pouco sobre a profissão, né, farmacêutico clínico aqui, no caso, a gente sabe que a farmácia clínica no Brasil tem enfrentado alguns desafios, né, para sua consolidação, até como uma especialidade vital no cuidado ao paciente. Uma dessas dificuldades é o próprio reconhecimento profissional, que apesar dos avanços que a gente vê na formação das práticas clínicas, ainda tem uma maior necessidade de reconhecimento do papel do farmacêutico clínico no contexto, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar de saúde, que eu acho que é vital para assegurar que os farmacêuticos tenham um papel ativo nas decisões terapêuticas e no cuidado direto ao paciente. Você vê esse desafio, esse obstáculo como uma realidade na profissão? Com certeza, é um papel que a gente está construindo, inclusive na nossa formação, a gente está melhorando essa formação em relação à farmácia clínica mesmo. Na minha época, por exemplo, que eu formei, não tinha a cadeira de farmácia clínica. Então, eu tive que aprender com a vivência no hospital e com formações extras para conseguir ter um conhecimento necessário para a gente atuar com esse papel, né, dentro do hospital, principalmente. Então, a gente tem que mostrar o nosso papel, a gente tem que mostrar o quanto a gente pode contribuir. E assim a gente vai construindo esse papel, essa função dentro da equipe multidisciplinar. Acho que é fundamental, e eu acho que os primeiros farmacêuticos que começaram a atuar com esse papel de farmacêutico clínico dentro do ambiente hospitalar
é que abriram as portas para os demais farmacêuticos também mostrarem o papel fundamental que tem o farmacêutico na equipe multidisciplinar. Geralmente, imagino que na formação, né, na capacitação dessa profissão, é muito orientada hoje à indústria farmacêutica ou mesmo para áreas básicas da farmácia, né? Não tanto a prática na clínica direta, é isso? Isso, mais na parte de logística, na parte de tecnologia farmacêutica, né, dentro das indústrias, né? Mas hoje está muito melhor assim essa formação, né? A gente tem a parte de assistência mais robusta assim dentro da universidade, mas na minha época não tinha. Então foi uma construção e é uma tendência no mundial, né? O aprofundamento, né, desse papel do farmacêutico clínico dentro do ambiente hospitalar. É uma tendência mundial, cada vez mais tem esse papel importante no uso racional dos medicamentos dentro do ambiente hospitalar e fora também, mas assim, nosso foco maior é no ambiente hospitalar. A gente vê muito em outros países, né? Vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Até o papel do farmacêutico, um papel muito mais nobre, né? Sendo muito melhor utilizado como recurso, como conhecimento, na própria farmácia, né? Aqui, obviamente, a gente vai falar um pouco sobre o farmacêutico clínico, mas na farmácia você já vê o engrandecimento do papel, né? Ele é quase como se fosse o guardião, né, do que está na prescrição, né, do uso dos medicamentos, da interação medicamentosa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, até para a pessoa que não conhece tão bem, qual que é o papel realmente do clínico farmacêutico, do farmacêutico clínico, de fato? Então, realmente, eu acho que até a população não sabe muito do nosso papel, e dentro do hospital até tem médicos que não conhecem, né? A gente tem que construir essa confiança da equipe multidisciplinar nesse papel do farmacêutico, mas a gente tem também muita atuação da farmácia clínica ambulatorial, né? Cada vez mais os farmacêuticos atuam acompanhando essa terapia do paciente, né? Ambulatorialmente. Por exemplo, tem clínicas de longa permanência que já tem um farmacêutico, não só para acompanhar a logística de administração, de organização dos medicamentos, né? Mas também de atuar sobre esse olhar sobre a prescrição, né? De entender as interações medicamentosas, né? No ambiente hospitalar a gente tem as incompatibilidades em Y, que são quais medicamentos que podem ser administrados no mesmo acesso, né? Então, às vezes o paciente tem 5 medicamentos, 10 medicamentos sendo utilizados por via intravenosa. E às vezes ele está contínuo, esse medicamento está de forma contínua. Se tu administra um medicamento junto com esse outro medicamento, no mesmo acesso, né? E que eles são incompatíveis, pode acontecer uma ineficiência do medicamento, pode obstruir o acesso. Vários problemas podem ser ocasionados por não ter esse olhar do farmacêutico, né? Por exemplo, na incompatibilidade em Y. Mas tem outros problemas que podem acontecer. Por exemplo, um paciente recebe medicamento que ele é alérgico àquele medicamento porque o médico não tinha o conhecimento da alergia ou porque não se atentou por essa informação da alergia. Então, é tão complexa a prescrição, a gente não pode dizer até que o médico falha. Não, a gente tem que ter barreiras para evitar que essas falhas cheguem no paciente. Não é culpa do médico só, entendeu? A gente tem um processo de trabalho que precisa ser seguro, que precisa garantir que essas falhas que são de humanos, que todo mundo pode, né, errar, não cheguem no paciente. Então, e o farmacêutico tem um papel fundamental nessa barreira, né? Tanto na parte da prescrição médica, como um olhar para a equipe que vai administrar esse medicamento, se ela está bem capacitada, se a gente pode orientar quanto à administração dos medicamentos, né? E fazer com que esse processo tenha barreiras, que a gente possa auxiliar nessas barreiras e que, então, o paciente esteja mais protegido desses riscos que ele tem naturais dentro do ambiente, em que muitos atores estão envolvidos, né?
Não, muito interessante o que você fala, porque assim, a farmacologia como um todo não é a base de estudo de 6 anos, 10 anos do médico, né? Ele estuda muito pouco, pelo que eu sei. E o farmacêutico não, é a base, né? A base toda, ele carrega as interações, né? Como funciona, etc. Então, eu acho extremamente pertinente o que você fala. Exatamente. Em relação a essa fala que tu colocou, a Uhum. gente até comenta no ambiente, né, até da academia, que a gente tem uma formação para terapia e o médico tem uma formação mais voltada para o diagnóstico. Então, a Perfeito. gente tem que apoiar o médico nesse aspecto, né? Quem que aprende mais e foca mais na farmacocinética, como o medicamento vai atuar dentro do meu corpo, de um paciente obeso ou de um paciente que tem uma função renal alterada. Então, a gente aprende isso na faculdade e esse é o foco da nossa faculdade. Então, a gente tem esse papel fundamental na terapia do medicamento e o uso racional desses medicamentos. E doutora, tem uma grande tendência na saúde hoje que é a personalização do tratamento, né? Afinal, cada organismo tem sua particularidade, funciona e reage diferentemente ao tratamento, ao medicamento. Como que você acha que a farmácia clínica pode se adaptar para atender às necessidades de pacientes com tratamentos individualizados e complexos, no caso? Então, essa é uma questão bem importante e por isso que é tão complexo avaliar uma terapia sem a ajuda de uma ferramenta que nos auxilia nesse processo, né? A tecnologia vem para nos ajudar nesse processo de individualizar. Por exemplo, se a gente tem uma dose, a pediatria é um desafio, né? Por exemplo, eles têm pesos diferentes que tu tem que adaptar a dose para cada um dos pacientes. O paciente obeso tem uma característica diferente. O paciente que tem uma função orgânica alterada, tu tem que adaptar também. E se tu tem uma ferramenta que alerta para esse paciente que tem uma alteração, tu vai estar facilitando, tendo mais uma barreira para o farmacêutico que está olhando a prescrição, não deixar passar uma informação importante. Então, ele alertando, né, tendo um apoio à decisão, menora o risco de passar alguma informação batida, né, que tu não tenha percebido e deixar passar um erro de prescrição pelo farmacêutico. Porque assim, como médico, ele tem possibilidade de errar, então tu tendo alguns auxílios, acaba evitando mais esses riscos que tem de passar esse erro para o paciente. E pensando um pouco em otimizar o processo de trabalho da farmácia clínica, quais seriam as oportunidades que você enxerga aí oferecidas pelas novas tecnologias? Tem muita coisa chegando, tem muita coisa diferente. A gente vai falar um pouco mais para frente de inteligência artificial, mas o que você, assim, de bate-pronto diria? A gente tem, como a gente falou no início, qual é o desafio aqui, né? 2 principais, né? A gente tem poucos recursos humanos, poucos farmacêuticos para avaliar todos os pacientes. Então, uma forma de atuar sobre esse problema, sobre essa dor, é podendo priorizar os pacientes que vão ter mais benefício com essa atuação do farmacêutico, né? Então, tu prioriza esses pacientes e atua sobre os pacientes que já são priorizados, né? E tem a complexidade. Eu consigo avaliar 100% das prescrições, mas com que qualidade? Não é superficial essa avaliação? Será que tu está avaliando todas as informações importantes? Então, ele pode atuar alertando as informações, trazendo as informações para um mesmo ambiente, né? Numa tela só, tu consegue ver todos os ambientes. Integrando, Numa tela só, tu consegue ver todas as informações importantes daquele paciente. Então, tu consegue qualificar a avaliação e aumentar a eficiência, né? Porque tu tem tudo na mesma tela. E, doutora, aí eu vou entrar talvez num assunto mais específico, né? Mas a gente falou um pouco, já introduziu o tema da inteligência artificial, que hoje não dá para conversar sem falar disso, né? Parece que é. Acho que é diferente do que falar do metaverso aí no ano passado, tá? Mas acho que esse é um ponto mais forte. Mas como que você acha que a inteligência artificial pode auxiliar os farmacêuticos clínicos no quesito de gerenciamento de interação medicamentosa? Né? Que hoje a gente tem alguns softwares, né? Eu sei que existem softwares e tal, mas você acha que tem um espaço diferente com a inteligência artificial?
Bom, tem duas oportunidades que a gente tem aqui. Primeiro é hoje as ferramentas que tem disponíveis, a maioria, né, no caso da No Harm, não é assim, mas a maioria tu tem que imputar dados. Tu tem que ir lá e colocar a prescrição do paciente, colocar todos os medicamentos. E aí ele vai te dizer quais são as gravidades de cada interação. Só que tu tem pouco tempo, né? Tu tem pouco farmacêutico clínico dentro do ambiente hospitalar. Tu imagina tu ter que ficar pegando o dado e imputando o dado, para daí ter um resultado. Então, assim, tu ter tudo integrado, já dando o resultado, já integrado, sem tu ter que imputar dados, nossa, é um ganho de eficiência gigantesco. A maioria dos resultados... Você tira o operacional, né? E já vai direto na tomada de decisão mais robusta. Isso, justamente para isso que serve a tecnologia e a inteligência artificial, né? É para tirar essas tarefas burocráticas, né? E trazer só o penso. Só o penso tu vai precisar fazer, né? E isso tu traz eficiência. Bacana, super claro, super claro. E continuando no tema, né, de inteligência artificial, você acredita que usando a inteligência artificial a gente consegue ajudar na identificação precoce de situações de risco e na prevenção de eventos adversos, por exemplo, no caso? Com certeza. Aí, assim, a gente pode atuar na prevenção, trazendo alertas, por exemplo, de medicamentos que estão prescritos e que o paciente é alérgico. Tu pode trazer alertas de paciente com risco de nefrotoxicidade, porque tem muitos medicamentos nefrotóxicos, ou porque aquela dose que está prescrita tem um risco maior de gerar nefrotoxicidade, né? Da forma, com a dose que está prescrita para aquela função renal, tu tem uma chance de ter uma insuficiência renal aguda para aquele paciente. Só a gente tem alertas nas ferramentas que auxiliam na tomada de decisão, né? Baseado em estudo científico, né? Não é baseado no achismo, é baseado em estudo científico, gera um alerta para aquele paciente que tem maior risco de ter uma insuficiência renal aguda, né? Então, a gente pode ajudar nesse sentido, trazendo o risco que não vai ser perceptível tão facilmente. Ele relaciona exame, relaciona medicamento, relaciona a dose daquele medicamento e diz assim, ó, para esse paciente tem um risco de ter maior insuficiência renal aguda. Então, tem que ter um olhar cuidadoso para esse paciente e ver se essa dose está adequada de fato. E aí tu vai lá com o médico, conversa com ele, essa dose está adequada? Será que a dose não seria tal dose, né? Para esse paciente que tem uma função renal prejudicada, né? Então, tudo isso a ferramenta vai poder te trazer todas as informações para tu tomar a decisão e ver qual a intervenção mais importante para aquele paciente. Vou te fazer uma pergunta aí também meio diferente. A gente passou os últimos anos aí numa bizarrice, né, única que foi o Covid, né, todo o tema do afastamento e do trabalho remoto. Esse período teve um crescimento, uma evolução do teleatendimento, né, que é uma coisa que a gente imaginava acontecer, sei lá, em 15 anos, em 20 anos, aconteceu em 2, né? E, óbvio, né, normaliza, né, volta agora, obviamente, que cai, né, mas ele tem seu espaço e provavelmente ele deve crescer aí nas próximas gerações, vamos dizer assim, né, porque as pessoas se acostumam mais, já entendem melhor e tal. Então, assim, toda essa tecnologia, toda essa digitalização tem provocado mudanças grandes, significativas em várias áreas da saúde. O que eu queria saber é como que você enxerga o papel da telefarmácia e dos sistemas de suporte à decisão clínica na evolução da farmácia clínica no Brasil? A gente tem uma resolução nova aí sobre telefarmácia, né? Que é bem importante, é um passo importante. Eu acho que todas as telemedicina, telefarmácia, tudo vem para acrescentar, né? Nem tudo vai ser resolvido numa tele, né? Mas tem consultas que tu pode, interconsultas, por exemplo, tudo tu pode fazer tele e não tem por que não fazer, se é possível ser feito dessa forma. No caso do farmacêutico, a gente tem poucas atuações que a gente não tem como fazer por tele. Quase tudo a gente pode fazer por tele. Então, não tem por que não ter essa tecnologia
se ela facilita o acesso, né? Tu não tem que ir até um local para ter esse atendimento. Pode fazer da sua casa, se tu tá com dificuldade de locomoção, tudo isso beneficia o paciente. Não tem por que ser diferente. Que bom que alguma coisa teve de boa, né, nessa pandemia. Exato. Que foi acelerar esse processo. Não, e no seu comentário, sem dúvida, acesso continua sendo um dos grandes desafios da saúde no mundo, né, no Brasil principalmente também. Bacana, doutora. Eu vou fazer uma pausa agora para a gente abrir um espaço aqui no nosso bate-papo, em que a gente faz uma espécie de um jogo rápido. É um bate-bola, que a gente faz algumas perguntas, são poucas, né, para a gente se conhecer um pouco melhor e conhecer os seus gostos pessoais, tá bom? Tá certo, vamos lá. Então vamos lá. Primeiro eu queria começar perguntando sobre um filme. Tem algum filme que marcou a sua vida? Eu vejo filme mais para distração, assim, e o meu preferido meu tipo de filme preferido, né, é suspense. Então, o suspense que eu mais gostei, assim, na minha vida, assim, que eu vi mais de uma vez que eu comprei, foi o Seven, os 7 Pecados Capitais. Filmaço. Baita filme. E tem algum livro que você recomendaria, que você tem na cabeceira? Não vale livro técnico, porque não. As Chaves do Inconsciente. É um livro que meu pai me apresentou, né, esse livro, e que acho que desde que ele leu esse livro, a gente escuta sobre ele. Então, é um livro que fala um pouco de como a infância, a educação, o amor na infância pode impactar, ou o desamor, né? Pode impactar na tua formação, no teu ser do futuro, né? Então, é bem impactante o livro, tem várias histórias interessantes, assim, mas é um livro que vale a pena ler, reler, é muito interessante. Super legal, mais de autoconhecimento também, muito bacana. De autoconhecimento e de entender os seres, né? Entender as outras pessoas também, né? Não só tu tentar te colocar no lugar da outra pessoa também, né? De como foi a formação dessa pessoa, por que ela é assim, entender, assim, que às vezes ela não é culpada de ser daquela forma que ela é, ter um pouco de compaixão, assim, é bem, bem interessante. E queria que você escolhesse um dos dois, Human ou Tech, e por quê? Eu me nego a escolher um dos dois. É impossível só a tecnologia sozinha ou só o humano sozinho hoje também não dá. Assim, tipo assim, a melhor coisa é os dois associados. É o melhor, aumenta a eficiência, tudo é melhor, assim. Não tem como viver hoje sem tecnologia. Mas se for para escolher um só, é o humano, né? Não tem como ser tecnologia sozinho. Não, mas maravilha. Mas a ideia mesmo é pegar um seu ponto de vista. Eu gostei da sua ideia de combinação, né? Não dá pra... A combinação é muito mais forte que o isolado. Não tem porquê, né? E aí vem uma pergunta mais difícil que eu acho. Qual que, na sua visão, é o maior desafio na saúde? O maior, eu acho que é acesso. Mas eu colocaria junto a sustentabilidade, assim, porque a saúde permite o acesso maior se ela for mais sustentável, né? Se ela for mais eficiente, eu consigo abrir as portas para mais pessoas. Então, isso é fundamental. Então, acaba que a sustentabilidade é mais importante porque ela permite um maior acesso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.